Olá pessoal, estou aqui para falar com vocês de uma temática que tem sido aí uma dificuldade de várias pessoas, que é sobre a ansiedade. Pesquisas recentes da Organização Mundial da Saúde têm mostrado que mais de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtorno de ansiedade, de alguma forma de ansiedade intensa. E a grande maioria dessas pessoas enfrentam um quadro de adoecimento em função dessa ansiedade. Esse tema tem sido recorrente, muitas pessoas têm nos procurado, falado sobre isso, partilhado sobre isso, têm testemunhado quanto têm sofrido com essas realidades e a realidade aí da ansiedade, né? Nós vamos hoje conversar um pouco daquilo que pode causar a ansiedade em nós, até mesmo para você entender, para você se identificar e partir para uma tratativa com base naquilo que você percebe como causa da sua ansiedade. É lógico que é sempre importante para tratar esses transtornos, buscar ajuda, ou ajuda de um psiquiatra, um médico, e ajuda também de um profissional como um psicólogo, para te ajudar a compreender, para te ajudar a entender essa realidade. O que causa, então? O que pode causar ansiedade? A ansiedade pode ser causada por vários motivos, por várias realidades, como, por exemplo, um acontecimento dramático que pode acontecer, que a gente pode viver, o próprio fato de nós estarmos enfrentando uma pandemia, que é de fato um acontecimento dramático, pode gerar em nós transtornos de ansiedade. Nós temos visto que nesse tempo várias pessoas têm aumentado aí seus quadros de ansiedade em função dessa questão da pandemia. O excesso de informações apocalípticas demais, notícias apocalípticas demais, geram ainda mais essa angústia, essa ansiedade, esse medo. Então a recomendação: evite muitas informações, evite muitas notícias tristes. Lógico, nós devemos ter as informações necessárias para combater, para nos prevenir, para vencer essa dificuldade, mas todos os dias nos alimentar de notícias dramáticas, notícias tristes, acabam gerando aí em nós um aumento da ansiedade. Outra coisa, acúmulo de tarefas, de obrigações, sem muita organização do tempo, pode também gerar em nós ansiedade. Então procure fazer aquilo que você dá conta de fazer. Não assuma coisas que extrapolem as suas condições, que extrapole a sua capacidade, que extrapole a sua carga horária, a sua condição física mesmo, de elaborar tudo aquilo, de tratar tudo aquilo. Isso aí pode gerar ansiedade. Outra coisa, planeje bem o seu tempo. Faça o planejamento do seu tempo, do seu dia, as atividades que você tem que cumprir, para evitar que você se sinta ansioso com as demandas que vão surgindo ao longo do dia. Uma outra coisa que pode gerar ansiedade é o nervosismo antes de um acontecimento importante. Às vezes você vai participar de uma entrevista de emprego e aquele nervosismo faz com que você fique ansioso antes daquele fato, daquele acontecimento. A dica é tentar tratar aquilo com a maior naturalidade possível. Se prepare para aquele momento importante. Não espere o acaso, não espere as coisas acontecer repentinamente. Se você tem uma prova, por exemplo, se prepare para ela, isso vai reduzir a sua ansiedade. Se você tem uma entrevista, se prepare para essa entrevista para reduzir a sua ansiedade. Uma outra coisa é a preocupação excessiva com o futuro. As pessoas muito preocupadas: o que vai ser, como vai ser, o que será de mim. A dica que eu te dou nisso é planejar o seu futuro. Faça o seu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Ou seja, se você tem um planejamento do seu futuro, você entende aonde você quer chegar, qual é o ponto que você quer chegar, o que você quer ser. Faça um plano disso, planejando o seu futuro, buscando entender os caminhos que você quer trilhar para o seu futuro, vai com certeza reduzir muito a sua ansiedade em relação
ao futuro. O outro problema que pode causar ansiedade é a questão da imaginação. Imaginar coisas que vai além da realidade. E se acontecer isso, pode ser que aconteça aquilo, e se... Gente, esquece, viva com o que é real. Viva com base na circunstância que te cerca. A maioria das pessoas que ficam sofrendo com problemas, na verdade, a maioria desses problemas que fazem as pessoas sofrerem nem são reais. São problemas que elas estão imaginando que poderia acontecer se algo acontecer. Então, qual é o conselho que eu te dou? Trabalhe com aquilo que é real, com a realidade que está diante dos seus olhos, com aquilo que é palpável, com aquilo que é fato, com aquilo que você pode estabelecer ações para resolver e para tratar. Evite trabalhar sobre problemas que nem existem, que nem aconteceram e que pode ser que nem irão acontecer. Se esses problemas não existem, se eles não estão no mundo real, então, irmão, ele não é um problema. Ele é apenas algo do seu imaginário. Evite isso. E uma outra coisa que pode gerar também ansiedade é a questão do imediatismo. É o querer que as coisas aconteçam aqui e agora, no meu tempo, da minha forma. E nós sabemos que não é assim que acontece. O mundo tem seu processo natural, as coisas têm o seu processo natural. Às vezes é preciso saber esperar. Nós precisamos saber esperar o tempo das coisas. A palavra de Deus em Eclesiastes vai dizer: existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu. Imagine, do que adiantaria uma mulher que está grávida se ficar extremamente ansiosa pelo nascimento do filho? O processo natural são 9 meses, 40 semanas. Não adianta de nada ela ficar querendo adiantar esse processo. É o processo natural da vida. Gente, para cada realidade tem um processo natural. Para cada realidade tem um processo natural. Tem pessoas que ficam ansiosas porque iniciam uma dieta e quer no outro mês já perder 20 quilos. Não é possível. Existe um processo natural do emagrecimento. Existe um tempo, existe um processo que é natural. Cada pessoa tem seu tempo. Cada processo natural tem um tempo próprio. Tem pessoas que ficam ansiosas porque entram dentro de um novo emprego, de um trabalho, e já querem, dentro daquele ano, já receber um aumento de salário, já ter uma carreira no mais alto nível, já ter um aumento, já ter uma classificação. E não é assim que funcionam as coisas. As coisas seguem um processo que é próprio daquela realidade, daquela circunstância, daquela demanda. Então, nós precisamos ter a humildade e a maturidade de aguardar o processo natural das coisas. Tem coisas que realmente cabem a mim. Tem coisas que cabe a mim fazer, tem coisas que cabe a mim trabalhar e conquistar. Tem coisas que cabe a mim buscar o resultado, mas tem coisas que eu preciso aguardar o processo natural. Não tem como, por exemplo, eu querer adiantar um processo de casamento, de um namoro, se os dois não estão preparados para um casamento, para um matrimônio, para uma responsabilidade maior. Não tem como. Não tem como você querer ser algo se você ainda não está pronto para aquilo. Você tem que viver o processo natural das coisas. Então, evite essa imaturidade do imediatismo, querer as coisas rápido, essa lógica imatura. Gente, isso é próprio do imaturo. Essa lógica de querer que as coisas aconteçam no meu tempo, na minha hora, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Esqueça isso. Respeite o processo natural das coisas, mas faça aquilo que cabe a você fazer. Faça aquilo que é a sua obrigação fazer, aquilo que é a sua responsabilidade, aquilo que está nas suas mãos, nós devemos fazer, mas tem coisas que acontecem no tempo certo e na hora certa. Gente, é essa a mensagem que eu quero trazer para vocês nesse primeiro vídeo da série Ansiedade. Cuide de você, observe essas causas, observe em quais delas você está caindo, que é de fato algo que está gerando ansiedade sobre você, e comece a trabalhar nisso. Um abraço e vamos cuidar da nossa saúde mental.